Olá, seja muito bem-vindo ao Tributário em Destaque, um podcast do Correia Porto Advogados. Esse podcast tem o objetivo de trazer informações, as melhores informações e mais atualizadas do que acontece no universo tributário. Hoje falaremos sobre transação tributária. Estamos aqui com o Eduardo Pereira Júnior, que vai falar um pouquinho do conceito de transação, para que a transação, essa ferramenta tão importante, serve. Aliás, sei que a Lei Federal de Transação Tributária está fazendo 5 anos, fez agora em março, salvo engano, né? Então falaremos um pouquinho de tudo que aconteceu de lá para cá, os aperfeiçoamentos que já aconteceram e o que está por vir também. E aí, também trazer um pouquinho das questões práticas, né, da transação tributária e sua importância, né, de aplicação no meio empresarial. Então, Eduardo, que é o responsável pelo contencioso tributário do Correia Porto, nos brindará. Edu, fica à vontade para se apresentar e também falar um pouquinho das questões gerais aí, iniciais sobre a transação tributária. Obrigado, Edu. É um prazer estar aqui nessa iniciativa do escritório, né? A gente quebrando aí barreiras da advocacia clássica, advocacia tradicional, trazendo informações de fácil acesso, de fácil compreensão. E hoje, inaugurando aqui, falando um pouquinho de transação tributária. Edu, é interessante a sua pergunta, né, com relação a aspectos gerais da transação tributária, né? A gente que já milita no contencioso tributário há muito tempo, nós somos criados com aquela metodologia de que, diante de determinada situação, em algum momento que se chega na discussão tributária, o contribuinte ou paga, ou parcela, ou discute. Nós estivemos, inclusive, recentemente, na semana passada, a Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui da Terceira Região, que congrega o Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, fez um evento sobre transação tributária, convidando, aberto ao público, convidando advogados, enfim, não foi nada exclusivo apenas da Procuradoria, foi muito interessante, onde foram abordados vários aspectos, e os próprios procuradores trouxeram esse comentário, né? Quem milita com o direito público, quem briga com o Estado, né, vamos por assim dizer, nunca imaginou existir essa possibilidade de se compor com o Estado, né? Fomos criados com aquela ideia da indisponibilidade do dinheiro público, com a indisponibilidade do bem público, que não seria possível abrir mão disso, né? E hoje estamos diante de uma situação em que, ainda que priorizando e defendendo, recuperando tributos, né, pagando o Estado, estamos diante de uma situação em que isso também é possível, mas sem onerar tanto os cofres dos contribuintes, permitindo uma recuperação, permitindo um prosseguimento da atividade do contribuinte, negociando tal como negocia com as suas dívidas privadas. Então, a transação tributária, sem dúvida nenhuma, é um mecanismo que atende os dois lados. Não deixa de atender o interesse público e, ao mesmo tempo, auxilia o empresário nessas questões tributárias que quem vive no Brasil sabe que não é nem um pouco simples, né? Edu, agora é interessante, né? Porque a partir da transação tributária, nós já estávamos vendo isso através de outras ferramentas criadas aí pelo poder público. Exemplo, por exemplo, né, o NJP, Negócio Jurídico Processual, a gente já vinha ali observando uma proximidade entre a Procuradoria, a Receita Federal, entre os contribuintes, o diálogo se abrindo de fato, né, esse distanciamento histórico é algo muito notável aí por todos os contribuintes. E agora, a impressão que tenho é que com a transação tributária, esse diálogo ele se abre de uma maneira muito potente e existe uma tendência de que ele se abra muito mais, né? Você deu o exemplo aí de um evento que teve na semana passada dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, e lá os procuradores, as procuradoras, né, dialogando diretamente sobre
casos concretos dos contribuintes que foram ali apresentados, né? Então foi uma coisa bastante interessante, diferente, corajosa por parte da Procuradoria, a quem nós rendemos também aí os nossos parabéns, né? E no tocante assim aos contribuintes, os contribuintes ainda têm muita dúvida, né? Transação tributária é um parcelamento? É uma substituição do antigo refis dos parcelamentos especiais? O que de fato, então, é a transação tributária? Agora, trazendo uma linguagem bem simples e direta ali para quem está na ponta e é o usuário ali da ferramenta transação tributária. É interessante essa pergunta, Edu, e até me permita aqui fazer um comentário, né? A construção do negócio jurídico processual, que nós chamamos de NJP, o surgimento da transação tributária, por que nasceu tudo isso? Por que o Estado começou a entender a necessidade de ficar mais próximo dos contribuintes? Porque ficou muito caro cobrar tributo. A verdade é essa. Começou-se a fazer um cálculo de números propriamente dito, processos, execuções fiscais em andamento, o próprio grau de recuperabilidade de dívidas e créditos tributários, e chegou num ponto que não fazia mais sentido. Quer dizer, não fazia mais sentido considerando a ideia inicial de cobrança tributária, cobrança do crédito tributário. Então, começou-se a ser necessário se debruçar de uma forma como conseguir recuperar, pelo menos em parte, alguma coisa, e entender um pouco mais a realidade do contribuinte. Então, só queria fazer esse comentário que era muito interessante, porque o negócio jurídico processual, juntamente com a transação, são dois instrumentos potentes, são dois instrumentos fundamentais nessa construção toda da proximidade, do relacionamento físico-contribuinte. De maneira objetiva, transação tributária não é parcelamento. Parcelamento existe, é útil, ele é importante avaliar uma adesão a um parcelamento. Aliás, existe a possibilidade do contribuinte estar diante da possibilidade da adesão de um parcelamento e de uma transação, e que não necessariamente os dois são vantajosos. É importante fazer a análise, fazer a verificação do que é mais interessante. O que diferencia, de uma maneira objetiva também, o que pode se diferenciar um do outro. A transação tributária, ela envolve uma análise estratégica. Ela envolve uma análise estratégica porque ela envolve o próprio relacionamento com o fisco, eventuais garantias que você tem que apresentar, próprios pedágios que nós falamos que o contribuinte submete no caso de rompimento dessa transação, diferentemente do parcelamento. Em âmbito federal existe ali o pedágio de um parcelamento ordinário que foi rompido, na hipótese de um reparcelamento tem que pagar 10% do valor consolidado? Sim, existe, mas é algo muito mais formal, é algo muito mais distante do que é uma transação, principalmente a transação por proposta individual. Então, nós não estamos falando da mesma coisa. Legal. Muito legal, né? Vocês vejam, né? Vocês contribuintes de uma maneira especial. Se você hoje tem débitos com o fisco federal, estamos falando aqui mais concentrado, inclusive, em tributos federais, PIS e COFINS, imposto de renda, contribuição social, IPI, etc., devemos dizer também para você que existe em alguns estados, falaremos um pouquinho do estado de São Paulo, aqui também tem uma lei de transação tributária, também datada de 2020, então a federal é de 2020, a estadual também é de 2020, mas o estado evoluiu e buscou um aperfeiçoamento de sua lei mais recentemente, no final ali do ano de 2023, que veio uma nova lei de transação tributária, inovando e trazendo ali a possibilidade de uma maior participação dos contribuintes, especialmente dos contribuintes do ICMS e também do ITCMD, que são impostos aí de competência dos estados e do Distrito Federal. Agora, Edu, passando aqui para questões mais pragmáticas, né? Recentemente eu estava lendo aí decisões, tanto por causa de pesquisa, em razão também de publicização que foi dado aí nas mídias especializadas. Existe um pênalti
ali que existe tanto na lei federal quanto na lei do Estado de São Paulo, que tratam da transação tributária, dizendo que, havendo a rescisão da transação, por 2 anos, aquele contribuinte que teve a transação rescindida não poderá ingressar em novas transações, inclusive para outros débitos. E aí, o contribuinte vai lá e busca seu direito no judiciário. O que aconteceu? Como que o judiciário tem se manifestado ou se manifestou num caso isolado? Como tem sido a observância do judiciário com relação a este ponto das leis de transação tributária? Esse é um exemplo que você trouxe, é um exemplo recente. Foi o que nós comentamos no começo, né? A transação tributária, ela envolve uma análise de estratégia, especialmente quando nós tratamos de situações particulares, por exemplo, as empresas em recuperação judicial. E a partir desse conceito, existe a legislação específica, e aí muito bem lembrado, embora os estados, os municípios tenham ali a autonomia para editar a legislação específica, hoje nós estamos falando muito mais no aspecto federal, né? A Lei 3988 de 2020, mais recentemente alterada em 2022 pela 14357, ela traz, e diversas portarias, né? Especialmente a 6757 de 2022, traz ali todas as regras, né? Por assim dizer, envolvendo a transação, as condições e implicações no caso de rescisão, não pagamento, inadimplemento ou até mesmo não cumprimento, né? A transação nada mais é do que nós trazermos o fisco para a mesa e chegarmos num consenso. Isso é reduzido a termo, isso é colocado num papel, é um contrato que você fecha com o fisco e ali estão as suas condições de direitos e obrigações. Dentre essas obrigações, está ali a questão do adimplemento e na impossibilidade, né, no não pagamento, a própria legislação determina ali uma penalidade de 2 anos sem poder transacionar. Alguns contribuintes vão ao judiciário, né? Temos aqui o exemplo que você mencionou recentemente, um exemplo, é uma decisão que ocorreu na região Nordeste, salvo engano, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde o contribuinte conseguiu ele conseguiu realizar uma nova transação tributária. E ali foi muito interessante o entendimento do desembargador que analisou o caso. Essa penalidade de 2 anos sem poder transacionar, ela está prevista na portaria 6757 de 2022. E de um modo muito objetivo, o que o desembargador entendeu? Que a partir do momento em que se cria essa penalidade, né, penalidade em aspas, vamos dizer dessa forma, de não poder transacionar pelo prazo de 2 anos, criou-se ali uma restrição de direito. E a restrição de direito, na visão do desembargador, na análise, ela somente poderia se dar por meio de lei. Então, a partir do momento em que essa restrição foi dada por meio de uma portaria, né, um ato infralegal, teria ali ocorrido uma violação da legalidade e, por consequência, considerando que a ideia da transação é o contribuinte adimplir os seus tributos, teria ali, e nessa impossibilidade, teria ali também ocorrido uma violação da proporcionalidade e da razoabilidade. E aí, nessa situação, foi permitido ao contribuinte transacionar novamente. É interessante, né? Falando como advogado, falando como estudioso, a decisão em si, ela é muito interessante. Polêmica, né? Não há como negar, mas muito interessante. Existem outras. A transação, o grau de recuperabilidade da dívida, o grau de concessão de descontos, de prazo, né? Hoje a transação, nós podemos resumir de uma maneira que o contribuinte ele pode pagar com mais descontos, com mais prazo, ou com mais prazo e mais desconto. E como que se dá esse escalonamento? A partir da capacidade de pagamento que o contribuinte detém, que nós chamamos de CAPAG. Então, existe ali a CAPAG presumida, que é a CAPAG que o próprio sistema fazendário indica, e novamente estamos falando aqui com mais ênfase para as questões federais. Essa CAPAG ela é passível de discussão, ela é passível de revisão. Mas no caso,
nós tivemos uma outra situação, uma outra discussão no Estado de São Paulo, e aí nós estamos falando agora especificamente de uma transação do Estado de São Paulo, não foi uma federal, que também tem essa questão do grau de capacidade de pagamento, onde o contribuinte, por meio de uma ação judicial, conseguiu rever a sua capacidade de pagamento para permitir, em razão dessa revisão de capacidade de pagamento, foi ali concedido um maior desconto, uma vantagem mais interessante para ele poder prosseguir com o pagamento. Nessa discussão, propriamente dita, havia ali uma discussão sobre a desconsideração das dívidas que estavam garantidas em ações judiciais em andamento. Por quê? Porque nos termos da legislação paulista, no caso nós estamos falando do Acordo Paulista, ali há uma previsão expressa no sentido de que o grau de recuperabilidade considerará todas as dívidas existentes. E isso afetava ali a clássica fórmula do grau. Edu, sendo muito franco, existe uma série de discussões judiciais, né? Nós destacamos aqui 2 precedentes, também com muita maestria existem as discussões envolvendo a aceitação dos precatórios, a própria parte burocrática da homologação do recebimento e cessão de direito creditório, especialmente precatórios de terceiros, né, quando nós mencionamos, que também são levados ao judiciário. É muito interessante tudo isso, porque, embora nós estejamos falando de uma legislação, especialmente a federal, que data de 2020, essa legislação ela veio se aprimorando, os estados e os municípios, seguindo o exemplo da União, que nesse aspecto está muito mais avançada com relação às condições e qualidade da negociação propriamente dita, vem acompanhando e também vem melhorando e inovando. Então, embora existam uma série de discussões, no aspecto do contencioso judicial, no aspecto jurisprudencial, ainda é um campo muito novo. Diversas outras decisões devem sair e para ambos os lados. Né? É importante mencionar, a gente sempre tem que olhar os 2 lados. É possível a discussão, já sabemos que é possível, mas a partir do momento que você entende por discutir judicialmente um tema, você está numa situação que ou você leva ou você não leva, né? Não existe garantias aí. Né? E nós sabemos que existem já até outros precedentes no sentido de que, olha, a legislação da transação, ela impõe ali algumas regras. Ou você aceita ou você não aceita. Você não pode aceitar, descumprir e depois discutir. Então também há esse posicionamento. O fato, no final das contas, que eu quero dizer é o seguinte, judicialmente, nesse aspecto de precedentes, o tema ainda tem muito a amadurecer ainda, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, Edu. Quanta informação, quanta coisa, né? Esperamos estar aqui nos comunicando de uma maneira simples, compreensível, especialmente aos contribuintes, né, empresários. Com relação ao tema, voltando muito rapidamente, né, os 2 anos, né, a questão dos 2 anos. Quando um contribuinte ele acaba tendo sua transação rescindida pelo prazo de 2 anos, ele não poderia, neste tempo, então, realizar nova transação. Eu tive a oportunidade, Edu, de ler esse acórdão aí, ou uma decisão monocrática, mas eu sei que foi do TRF da 5ª Região, né? E lá o desembargador foi interessante. Quando ele fala da legalidade no sentido de que só uma lei complementar poderia aplicar esse tipo de penalidade, entre aspas. E aí ele cita, de fato, né, os princípios. Ele fala, olha, não é razoável, além de tudo, não é proporcional essa penalidade. E ele faz até uma pergunta que foi de um ponto que um procurador também comentou lá no encontro da Procuradoria da Fazenda Nacional da semana passada, dizendo o Estado não pode ter o interesse, então no caso a administração tributária, né, de querer matar as galinhas de ovos de ouro, que no caso são os empresários, as empresas, os geradores de emprego e renda aqui no país. Né? Não é essa, de fato, a intenção. Agora, Edu, acho que seria muito interessante, até para deixar essa questão da transação um pouquinho mais clara, né?
Então nós temos lá a transação por adesão. A transação por adesão, o contribuinte adere quando as condições do edital se adequarem à situação em que ele se encontra, as questões ali relacionadas aquele conjunto de débitos tributários que ele possui, e tem também as transações individuais por proposta do contribuinte para débitos aí que remontam acima a partir de 10 milhões de reais, e também a simplificada individual a partir de 1 milhão de reais. As individuais podem ser por proposta das procuradorias e podem ser também por proposta dos contribuintes, né? Acho que tudo isso é importante dizer, porque existe toda uma dinâmica diferente, né? A transação por adesão, como o próprio nome diz, o contribuinte ele verifica se ele cumpre as condições, faz a adesão na plataforma e evolui, né? Na individual, né, e a gente já falou pelo menos 2 vezes aqui sobre a estratégia, né? Transação é estratégia. E claro, né, quando você lida dentro de uma transação tributária com pessoas que já conhecem do tema, que já tiveram experiência realizando ali, entabulando transações tributárias individuais, é natural que, por conhecer os caminhos, existe uma possibilidade grande de conseguir condições melhores para transacionar, né? Dentro disso, então, sabendo, né, que nós já fizemos algumas, dá exemplo da mais recente que foi feita, como estava o conjunto de débitos e após a negociação, onde ela chegou. Claro que ela foi caindo à medida em que nós fomos apresentando ali, né, toda a argumentação, a documentação para provar de fato, né, até nós chegarmos num ponto em que a empresa poderia de fato arcar com a transação tributária. Dá um exemplo aí deste caso concreto que você vivenciou de frente. A transação, Edu, ela é muito interessante, né? A ideia que rege a transação, isso é muito importante ter fixado. Até reforçando a ideia de que transação não é parcelamento. A ideia da transação é pagar. Pagar de uma forma otimizada. Pagar de uma forma que efetivamente caiba no bolso do contribuinte. Então, nós temos 2 situações, como você bem disse. Nós temos as transações por adesão, que nada mais é do que editais que são lançados pelas procuradorias. E aí, é muito interessante fazer esse comentário. Quando nós falamos de transação, nós damos muita ênfase nas transações de débitos inscritos em dívida ativa, né, das transações nas procuradorias. Mas também é possível fazer transação nas secretarias de Fazenda, junto à Receita Federal. É que, no aspecto de vantagem, infelizmente ainda nós não temos uma legislação interessante para transacionar em relação aos débitos não inscritos. E quando nós falamos em legislação interessante, nós não falamos apenas de reduções. O próprio acesso ao fisco na Receita Federal e Secretaria da Fazenda não é tão direto, não é tão menos burocrático, vamos dizer assim, do que tem sido com as procuradorias. E um outro aspecto importante, não há como negar, quando você tem uma discussão, e aí nós estamos falando de débitos que estão sendo discutidos, né? Quando você tem uma discussão tributária junto à Receita Federal, por força de lei, né, o artigo 151 do Código Tributário Nacional, aquele débito está suspenso. Então, o contribuinte, diante de uma situação dessa, é pouquíssimo provável que ele queira aderir a uma transação, querer pagar aquele tributo, já que tem uma causa suspensiva. Mas voltando, só queria fazer esse adendo, claro, porque a transação ela é muito mais ampla do que o que é divulgado. A transação ela pode ser feita junto ao fisco, débitos inscritos, não inscritos. Divulga-se muito mais com relação a débitos inscritos em razão do grau de preocupação que já se encontra. Nós estamos falando já de um débito onde já se encerrou a discussão administrativa, a qualquer momento pode surgir uma execução fiscal, porque toda aquela situação envolve a constrição de bens, e hoje nós temos ferramentas como o penhora online, aquela clássica teimosinha, que você fica aí até 30 dias com as suas contas bloqueadas, penhora de faturamento e outros mais. Então, quando os débitos já vão para as procuradorias, os débitos estão inscritos em dívida ativa, nós já estamos tratando de uma situação muito mais delicada.
Então, isso é muito bom, né? Rendemos homenagens ao fisco de um modo muito geral, que justamente nessa fase mais delicada é onde nós estamos enxergando uma evolução no relacionamento. E aí, nessa perspectiva, o que é interessante? As reduções que são concedidas, a indisponibilidade do bem público, ela continua. Só que a ideia da transação, ela permite você realizar concessões mútuas. Bom, já que existe essa indisponibilidade do crédito tributário, o que nós estamos falando? O que é o crédito tributário? É o valor de principal. Multa e juros são decorrências do não pagamento daquele tributo por qualquer razão que seja. O não pagamento, propriamente dito, ou, infelizmente, uma situação financeira delicada. Bom, então, multa e juros a gente pode discutir, né? Então, o que nós podemos fazer disso? E aí, como nós mencionamos, podemos melhorar a questão de prazo, a questão de descontos, ou ambos. Né? Mencionando aqui um exemplo que nós tivemos recentemente. Aliás, vou mencionar 2 exemplos até, Edu, se me permite, se nós tivermos tempo. Nós tínhamos um contribuinte, uma indústria do setor de alimentos, aqui da região sudeste. Era uma transação porque felizmente nós conseguimos um resultado muito favorável, junto à Procuradoria da 6ª Região, que engloba o estado de Minas Gerais. O contribuinte ele estava numa situação com débito de mais de 20 milhões de reais, propriamente dito, 20 milhões de reais mais ou menos. E isso é muito curioso, Edu. A Capag, né? A Capag dessa empresa era uma Capag ótima. Fiscalmente falando, tributariamente falando, era um contribuinte adimplente, era um contribuinte saudável. Porque a Capag dela era A. Por quê? Porque a questão, a situação delicada que aquela empresa vivenciava não era a questão tributária, era uma questão bancária. A empresa, embora tivesse regular com a transmissão das suas obrigações fiscais, tivesse, na medida do possível, adimplindo com seus tributos, tinha CND válida, ela estava começando a acumular um passivo, que já não mais poderia renovar sua certidão, por conta de um endividamento bancário severo que ela estava tendo, que ela tinha até então, em razão dos efeitos sofridos com a pandemia. Então, para manter a operação, para manter a fábrica operando, ela teve que arcar com diversos empréstimos. O sistema da Procuradoria não lê isso, não enxerga isso, não identifica isso. Então, a partir do momento em que nós ingressamos com a proposta de transação individual, o primeiro retorno que nós tivemos foi um retorno desfavorável. Quer dizer, não um retorno desfavorável, mas foi um retorno não interessante. No fim do dia, mais se assemelharia com um parcelamento. Não tinha ali vantagens interessantes, nada mais, nada menos que um alongamento de prazo. Nessa situação, nós protocolamos um pedido de revisão de capacidade de pagamento, onde nós abrimos a situação contábil e financeira da empresa. Literalmente, nós juntamos os contratos de empréstimo, nós juntamos todo o balanço contábil da empresa, fizemos uma reunião com 3 procuradores da Fazenda Nacional. Esses documentos foram auditados não apenas pela Procuradoria Regional, a equipe de negociação da 6ª Região, mas foi validado pela equipe central em Brasília. E após quase 2 anos de negociação, foi um prazo bem alongado mesmo, nós tivemos um retorno satisfatório de que, de fato, no aspecto tributário, a empresa era uma empresa sadia, mas financeiramente falando, que era o que importava, ela não tinha condições de arcar com aquele débito. Tributariamente, a empresa ela estava saudável, mas financeiramente não. E quando eu falo tributariamente saudável, é num aspecto procedimental, de transmissão de obrigações. E aí nós conseguimos essa revisão de capacidade de pagamento, permitindo com que praticamente 50% do débito fosse eliminado. Então, a dívida baixou para 10 milhões de reais, conseguindo o maior prazo de pagamento possível. Então, no aspecto prático, embora ela estivesse classificada como A, que a capacidade de pagamento ela é classificada de A a D, sendo que o D é considerado débito irrecuperável, então, embora ela estivesse classificada como A, que seria um débito recuperável,
ela conseguiu os descontos de uma Capag D, praticamente que se equipara a empresas de recuperação judicial a empresas falidas. Isso foi ótimo, salvou a empresa, né? E muito brevemente, nós também tivemos um outro caso mais recente, onde a empresa ela não tinha condições de oferecer uma garantia tal como as regularmente aceitas, fiança bancária, seguro-garantia, imóveis. A empresa não tinha fluxo de caixa suficiente para adquirir um precatório. Mas era uma empresa é uma empresa alimentícia também, de bens de circulação rápida, e excepcionalmente foi aceito, isso foi muito bom também, a apresentação como garantia da transação, o próprio estoque, o estoque circulante da empresa como garantia. E isso foi ótimo, porque no final das contas, isso é muito interessante, essa empresa ela só precisava efetivamente de uma garantia para conseguir prosseguir. Então isso é ótimo, isso é ótimo, isso é ótimo. Legal. Edu, excelentes os exemplos. Aliás, nesse segundo caso aqui que foi colocado aqui pelo Eduardo, é um caso que a empresa ela transacionou no Estado, ela transacionou em âmbito federal, foi em âmbito federal que aceitaram os estoques como garantia. Ela está nesse exato momento adquirindo precatórios estaduais e adquirindo também precatórios federais. Então, ela já teve a vantagem da própria transação de redução relevante de juros, multa, encargos, e agora ela vai para uma segunda etapa de redução do seu passivo tributário transacionado agora com precatório. Em âmbito estadual, com mais ou menos uns 40% de deságio, ela vai adquirir o precatório mais ou menos por este valor, né? No caso dos federais, mais ou menos 20% de deságio, então ela vai conseguir potencializar com precatórios ainda mais a sua dívida, né? O pagamento ali daquilo que foi transacionado. Bom, Edu, tínhamos muito mais a falar, o assunto ele é denso, ele está à mesa dos advogados, à mesa dos empresários, à mesa dos contadores, à mesa das procuradorias, né? Mas a ideia aqui era só passar alguns insights, trazer para vocês aqui alguma reflexão, atualização do tema também. Seguimos atuando, seguimos aqui estudando. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco em mais essa edição do Tributário em Destaque. Fiquem com Deus e um grande abraço.